Todos estão vendo o slide? Sim, prof. Sim. Então, boa noite. Estamos dando início a mais uma aula da disciplina de atenção à saúde da mulher do curso de enfermagem na faculdade ITOP. Dando uma sequência no conteúdo do que a gente já havia estudando antes, na nossa primeira aula nós fizemos ali uma introdução à disciplina de saúde da mulher, para que vocês conhecessem algumas diretrizes do SUS, para que vocês conhecessem algumas legislações. Então nós colocamos alguns pontos dos mais importantes na nossa primeira aula. Partimos para a nossa segunda aula, que foi ontem, e nós já falamos especificamente do sistema reprodutor feminino, masculino, da fisiologia, de alterações hormonais e influências hormonais dentro, então, desse sistema reprodutor feminino e masculino, compreendendo aí um pouco da fecundação, tá? Então, olha só, gente, seguindo uma sequência do que a gente estudou ontem, hoje a gente já vai entrar na gestação, tá? Então, ontem a gente viu genitália feminina, masculina, todo o sistema que compõe. A gente viu um pouco sobre o processo excitatório, sobre a ejaculação, sobre como funciona a formação do sêmen, e agora vamos entrar na gestação, né? Deixa eu trazer para cá. Mas você não consegue... Mãe, você não consegue me ver. Falando sobre gravidez, como que eu posso afirmar que uma mulher ela pode engravidar? Primeiro, essa mulher ela precisa estar no seu período fértil, que é o período de ovulação, né? E é necessário que haja uma relação sexual para que ela possa engravidar. Ontem a gente falou na aula sobre essa ovulação, né? Então, a mulher ela tem um útero, 2 ovários e 2 trompas. Então, ela vai, a cada ciclo dessa menstruação, ela vai ovular de lados diferentes, né? Então, de acordo com o que ela estiver fazendo a liberação desses óvulos, é que ela vai estar apta para engravidar. E é necessário que, de forma natural, para engravidar, exista aí uma relação sexual. Por isso que eu estou falando que é uma forma natural, né, de engravidar. É claro que existem outros métodos aí relacionados à inseminação artificial, enfim. Então, estou me referindo a métodos aqui que são naturais. Então, através desse ato, dessa relação sexual, acontece o encontro do espermatozoide com o óvulo, que é quando acontece a fecundação. Onde que eles se encontram? Qual é o nome que a gente dá para quando eles se encontram? Como é que acontece tudo isso, a gente vai ver agora, tá? No momento da ejaculação, milhões de espermatozoides eles são liberados. Lembra que ontem a gente falou sobre os espermatozoides não conseguirem percorrer todo esse caminho até chegar no útero da mulher? Ele não conseguiria fazer esse percurso sozinho. Então, é necessário que eles se unam a um líquido que é produzido ali na próstata, na vesícula seminal do homem, que juntando é realizado a junção dele, é formado o sêmen, tá? Vem cá, filho. O que você quer? Eu tava tentando sentir, mas não tá tão certo. Desculpa, vai lá pro quarto que a mãe tá dando aula, tá? Olha só, gente. Através desses milhões de espermatozoides, quando eles se unem a esse líquido que é liberado pela próstata, eles formam um sêmen. Formando o sêmen, eles têm um alcance maior para que eles possam percorrer e chegar até o útero, né? E aí, é importante falar que apenas um espermatozoide vai conseguir fecundar nesse óvulo por vez. Não, a gente desconsidera 2 espermatozoides fecundar um mesmo óvulo, tá? Então, apenas um vai ser fecundado, apenas um espermatozoide vai fecundar no óvulo, tá? Nesse momento, já dá início ao desenvolvimento embrionário.
Tem um vídeo de apoio que eu vou enviar para vocês, que ele mostra como é interessante quando nós temos aqui, imaginem que aqui eu tenho o óvulo e aqui eu tenho o espermatozoide. O óvulo, ele fica liberando, qual a palavra que eu posso usar para você? Ele libera energias, né? Ele vai dando sinais de que ele está apto para receber e ele vai atraindo o espermatozoide. O espermatozoide, quando ele chega aqui na parede do óvulo, ele consegue penetrar e automaticamente, a partir do momento que um espermatozoide penetra no óvulo, ele cria uma proteção, ele se fecha de uma forma que nenhum mais espermatozoide vai conseguir penetrar lá dentro. Então, quando ele recebe o primeiro espermatozoide, ele já fecha ali e ele não recebe mais nenhum. A partir do momento que eles se encontram, né, que eles fecundam, essa célula, então, ela passa a ser denominada de zigoto, né? Então, eu já passo a ter um zigoto. O que vai acontecer com esse zigoto? Esse encontro acontece nas trompas, tá, gente? Eu tenho a imagem aqui detalhada e vocês vão entender melhor. Esse encontro acontece nas trompas. Após a fecundação, ele vai retornar para o útero, que é para a fixação dele no endométrio, né? Que é a parede do útero, parede interna do útero. Só que nesse percurso, desse retorno, já como zigoto, ele vem sofrendo alterações celulares, que são divisões celulares, né? Esse percurso de retorno é de aproximadamente 6 dias, que é o tempo que o embrião leva para se fixar na parede do endométrio. E esse fenômeno da fixação na parede do endométrio, ele é denominado por nidação, tá? Então, gravem bastante essa palavra, é importante que vocês saibam, e a gente ainda vai falar muito sobre isso. Anotem, coloquem em observação. Aproximadamente no 6º dia após a fecundação, o zigoto consegue retornar para o útero, né? Ele faz esse percurso de volta e ele vai se fixar na parede do endométrio. E esse fenômeno eu chamo ele de fixação. Aí nós teremos aproximadamente mais 40 semanas de gestação, tá? Aqui eu coloquei as imagens que eu falei para vocês, para que vocês consigam compreender melhor esse processo. Então, esse aqui é um corte, mas eu acredito que dá para vocês entenderem bem. Entendam aqui, eu tenho o ovário, né? Era esse ovário que estava ovulando. Aqui eu tenho o corpo do útero, né? Seria esse útero que está recortado, mas dá para vocês entenderem. E aqui é a trompa de Falópio. Aqui no ovário, ele vai estar liberando... Gente, mas tá muito difícil. Tá me atrapalhando. Meu Deus, vou desligar. Espera aí. Gente, desliga, por favor. Deixa eu ver se... Quem é que tá colocando? Deixa eu ver, acho que agora foi. Vamos continuar aqui. Então, o que nós estávamos falando? Deixa eu tentar buscar aqui na memória. Bora lá. Aqui o ovário, ele vai liberar o óvulo, certo? Imaginem que ele está aqui, ó. Tá bem no comecinho. O espermatozoide vai entrar e vai encontrar com ele aqui, né? Vai acontecer a fecundação, o encontro, e a partir desse momento que o espermatozoide penetra no óvulo, eu já começo a chamá-lo de zigoto. Ele vai começar a fazer o percurso na trompa
que mede aproximadamente 10 centímetros, ele vai começar a retornar aqui. Observem o mouse aqui, o meu mouse que eu estou passando, ele vai começar a retornar de acordo com essas setas. E aqui eu tenho na legenda e as figuras mostram para vocês que já começa a divisão celular. Então, ó, aqui é o óvulo, né? E ele já ainda não fertilizado, aqui já fertilizado, né? Então, o espermatozoide já entrou aqui, eles se encontraram e ele começa a fazer esse retorno. Observem que agora o zigoto tem 2 células. Depois ele vai passar a ter 4, 8 células e assim ele vai se dividindo, vai ocorrendo essa divisão celular. Nessa outra imagem aqui, que é o mesmo recorte, mas vocês conseguem ver o ato da fertilização. Olha só, a partir do momento que esses 3 espermatozoides estavam os 3 na parede do óvulo, mas a partir do momento que esse conseguiu penetrar, esses aqui já não conseguem mais, porque ele começa a se fechar para o recebimento desses espermatozoides, tá? E aí ele vem, então, e faz esse percurso até chegar na nidação. Esse recorte aqui seria um recorte, uma visualização de uma lâmina, como que a gente estaria vendo já essa célula já implantada na parede do endométrio, tá? Que é na parede do útero. Aqui, para vocês observarem, nós temos a fecundação por dia, né? Para ficar melhor. Então, no primeiro dia, nós vamos ter 2 células. Essa divisão, ela vai estar lá 12 horas, 2 células. E nós temos esse passo a passo para a gente poder chegar, então, até essa massa celular interna. Olha só como ele se divide, olha só como ele altera e como vai mudando mesmo o seu formato em divisão celular. Aqui ele já foi fertilizado, né? Então ele já é um zigoto. Em 6 dias ele vem se transformando. Até aqui, gente, só são células, tá? Até aqui só são células, não tem formato nenhum de feto, né? Nem de embrião. Até aqui só são células, tá? Quando ele chega nesse período do 6º dia, que ele faz a implantação aqui na parede do endométrio, parte dessa massa celular, ele vai aderir ao endométrio, ele vai entrar mesmo na parede celular e essa parte que vai ficar ali introduzida no endométrio, ele vai se transformar na placenta. Essas células vão se modificando e elas serão a placenta. E o que ficar ali dentro do útero é o que será o desenvolvimento fetal. Então, olha que interessante. Dessa mesma divisão celular, após a anidação, essa mesma massa celular, uma vai se transformar em placenta e a outra vai se transformar no bebê. Vai evoluir, claro, dentro de todo um processo aí de... Ai, é terrível. Claro que dentro de todo um processo aí que chega até essa evolução. Então, aqui eu trago para vocês o recorte já da nidação, né? Então, essa minha massa celular já se fixou. Entendam aqui, ó, isso aqui é o endométrio, a parede uterina, isso aqui é o endométrio. Aí aqui já é essa minha massa celular que se fixou e é uma parte dessa massa celular, observem que ela vai se enraizando e é lá dentro mesmo aqui no endométrio, ela não fica só encostadinha. Por quê? Como isso aqui é o surgimento da placenta, a placenta ela tem a face materna e a face fetal. Então, entra em contato direto com o endométrio, tá? E aí, nós temos aqui a anidação, conhecido como o marco do início da gravidez. Então, se eu perguntasse para vocês de uma forma bem simples, para vocês me responderem o que é anidação,
Nidação é o marco do início da gravidez e ocorre aproximadamente no 6º dia após a fertilização. Gente, a fertilização, ela ocorre quando? Que é o encontro do espermatozoide com o óvulo. Alguém sabe responder isso? Quando que ocorre a fertilização? É na mesma hora da relação sexual? É automático? Como é que funciona isso? Vocês conseguem me falar? Vai ser em dias. Alguém quer compartilhar algum conhecimento, alguma experiência? Então, tem algumas curiosidades para falar para vocês com relação à fertilização. Então, a gravidez, ela é contada a partir da data do primeiro dia da última menstruação. Por que isso? Porque não consegue se afirmar ao certo qual foi o dia daquela fertilização. Mesmo que você saiba o dia que teve a relação, não se pode afirmar que a fertilização aconteceu naquele dia. E a gestação, ela tem vários períodos, né? Então, por isso que se conta a partir do primeiro dia da menstruação, que é o que a gente chama de DUM. O que eu quero falar para vocês? Existe uma curiosidade com relação ao espermatozoide feminino e o espermatozoide masculino, com o tempo de vida deles, que é diferente. O que acontece? O espermatozoide masculino, ele é muito mais rápido do que o espermatozoide feminino. Porém, embora ele seja rápido, ele tem um tempo de vida menor, ele tem um tempo de vida mais curto. Ele vive aproximadamente 24 horas após a ejaculação. E o espermatozoide feminino, ele é mais lento, então demora um pouco mais para chegar, só que ele tem um tempo de vida maior, ele vive aproximadamente 72 horas. O que vai acontecer? Geralmente, se você tem a relação exatamente no seu dia fértil, provavelmente vai ser fecundado, vai ser fertilizado o óvulo a um espermatozoide do sexo masculino. Por quê? Porque você já está no período fértil e aquele espermatozoide vai chegar mais rápido, já vai acontecer a fertilização. Agora, se você tem uma relação poucos dias, 2, 3 dias antes de entrar no seu período fértil, a probabilidade do espermatozoide fecundado ser feminino é muito grande, porque como o masculino é muito rápido e só vive 24 horas, ele vai chegar rápido, ele vai ir na trompazinha, só que quando ele chegar lá, não vai ter óvulo esperando por ele, porque a mulher não está no período fértil, então ele vai morrer. E aí, 2 ou 3 dias depois, essa mulher entra no período fértil, que é o tempo lento que o espermatozoide feminino vai demorar para chegar lá. Quando ele chegar lá, por volta de 72 horas depois, ele vai ter um óvulo esperando e vai acontecer a fertilização. Entenderam? Professora? Sim. Então quer dizer que se eu quiser ter uma menina, eu posso seguir esses passos, entre aspas, que dá certo? Então, como eu falei na aula de ontem, nada disso é absoluto, né? Vai variar porque existem ciclos diferentes. Existem ciclos de 28 dias, ciclos de 30 dias. Então, para você seguir isso, você tem que conhecer o seu ciclo menstrual e saber exatamente as datas certas. Mas, particularmente, aqui em casa deu certo. Eu estou grávida de uma menina. Aqui em casa deu certo. E existem estudos que comprovam isso, tá?
Mas para você seguir isso, é importante que você conheça o seu ciclo menstrual. Porque você tem que saber as datas exatas. Entendi, professor. Entendeu? Então, vamos seguir, que só falta 6 minutos para acabar esse primeiro momento. E aí, então, gente, é só uma imagem para vocês compreenderem a anidação. Depois de tudo aquilo, voltou 6 dias, ele vai vir aqui já como zigoto e pã, vai se fixar. Essa parte vai virar placenta e essa parte vai virar bebê. E quais são, então, gente, os primeiros sinais de uma gravidez? Então, os primeiros sinais básicos de uma gravidez é ocorrer a interrupção dessa menstruação, né? Sintomas como enjoo, sensação de fadiga, aumento nos seios, escurecimento nos mamilos e alterações hormonais, né? Então, o que vai estar presente? O hormônio gonadotrofina, né? Que ele fica presente e é encontrado no sangue e na urina. Por isso que os testes de farmácia são considerados, sim, eficazes, tá? Uma coisa que é importante falar para vocês é que aqui são primeiros sinais comuns, né? Então, tem algumas mulheres que elas ainda têm um sangramento, mesmo já estando menstruadas, que é o que a gente chama de sangramento da anidação. Então, às vezes, no ato da anidação, ocorre um pequeno sangramento, e a mulher acha que está ainda menstruando grávida, né? Mas não é. Se a gente bem observar, é um sangramento que não é característico de menstruação, tá? Agora eu vou resumir para vocês a fecundação em algumas imagens. Tudo isso que eu expliquei, eu coloquei em imagens para vocês entenderem mais lentamente esse processo. Eu gosto muito de trabalhar com imagens e essa explicação bem maçante, bem demorada, para que isso fixe na cabeça de vocês. Olha só, aconteceu a fertilização, então o espermatozoide penetrou no óvulo e eles estão, já eu posso chamar de zigoto, e eles vão retornar. Após 12 horas, ele tem uma célula. 24 horas, um dia, 2 células, tá? Observem aqui o formato, tá? Após 48 horas, nós vamos ter 4 células. Após 72 horas, nós já teremos 16 células. Olha como é fascinante essa divisão e a multiplicação celular. E se nós estivéssemos vendo aqui num microscópio, como se fosse em formato de lâmina, seria essa a visão que nós teríamos dessa divisão celular. Aqui já está quase saindo, ó, da trompa e entrando no corpo uterino. E nessa segunda imagem aqui, esse pontinho amarelo já está no endométrio. O que é endométrio? A parede uterina, interna. Então, aqui já ocorreu a nidação, tá? Aqui são somente detalhamento dessa nidação, como que ocorre, ó. Ela se aproxima aqui, ele chega bem pertinho, aproximando do endométrio. Depois ele começa a adentrar mesmo, enraizando aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui você já vê o fornecimento de sangue para esse embrião. Olha só, como que começa, essa massa celular já vai criando um formato, né? Ao longo dos dias. Aqui já tem um formato um pouco mais fetal e aqui vai ser o desenvolvimento desse embrião durante as 40 semanas de gestação. Ainda hoje, na nossa próxima aula, vamos continuar o tema gestação, tá? Aqui de onde paramos. Então, vamos agora para nosso segundo momento de aula e logo após nós teremos a atividade de fixação. Vou encerrar a nossa gravação, tá? Faltam 2 minutos e a gente conversa, tem a gravação nesses 2 últimos minutos, só para eu não perder esse vídeo que está gravado, tá? Até a próxima aula, pessoal!